Estamos na 16ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar no ensino superior, principalmente em licenciaturas de Economia e Gestão, e já não estudam Matemática há algum tempo. E hoje vamos falar de somatórios. O sigma é o operador do somatório e também é uma letra do alfabeto grego, é uma letra maiúscula do alfabeto grego. E um somatório é o total de um conjunto de parcelas. Quando eu tenho o operador do somatório, o sigma, tenho associado a esse sigma uma variável que vai contando as parcelas que eu vou somando. E essa variável pode também fazer parte, ser um fator, das parcelas que eu estou a somar. Se eu tiver somatório de i, com i a variar de 1 até 6, eu vou ter 6 parcelas. O i vai-me contar as 6 parcelas. E que valores é que eu vou somar? Vou somar o i quando toma o valor de 1, depois de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6. E tenho um total de 55. Se eu tiver somatório de i ao quadrado, quando o i varia de 1 até 4, eu vou somar 4 parcelas. E quais são? I ao quadrado, quando o i é 1, 1 ao quadrado. O i passa a 2, 2 ao quadrado. O i passa a 3, 3 ao quadrado. O i passa a 4, 4 ao quadrado. E tenho um total de 30. Se eu tivesse um somatório de k, com k a começar em menos 3 até 1, eu vou somar menos 3 com menos 2, com menos 1, com 0 e com 1. E tenho igual a menos 5. Tenho somatório igual a menos 5. Então, o meu somatório vai ter associado uma variável que conta as parcelas. E essa variável vai tomar um valor inicial e vai variar até o valor final, com incrementos de 1 em 1. O valor inicial e o valor final são números inteiros, positivos ou negativos. Quando falamos de somatório, levantam-se duas questões. A primeira é como expandir um somatório e a segunda é como representar uma adição, uma soma de n parcelas através de um somatório. No primeiro caso, nós temos somatório de i, quando o i varia de 3 até 7, portanto eu vou ter de expandir aquele somatório com 5 parcelas. E quais são as parcelas? É o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, 25. Quando eu tenho um somatório de k, quando o k varia de 7 para 9, eu vou somar 7 mais 8 mais 9, 24. Quando eu tenho um somatório de k sobre 2, com o k a variar de 1 até 3, o numerador é que é o k, então vai ser 1 sobre 2, mais 2 sobre 2, mais 3 sobre 2. Vai ser igual a 3. Se eu tiver o somatório de i ao cubo, quando o i varia de 1 até 4, 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais 4 ao cubo. Dá 100. Se eu quiser fazer a operação inversa, tenho um conjunto, tenho uma adição de parcelas. 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 4. Como é que eu posso representar sob a forma de um somatório? Sigma, o i vai variar de 1 até 4, e o que é que eu estou a multiplicar em cada parcela? 2 vezes i. Na linha B, quando eu tenho 10 menos 2 mais 11 menos 2 mais 12 menos 2 mais 13 menos 2 mais 14 menos 2, eu vou dizer que vou fazer um somatório com P a variar de 10 até 14. E em cada parcela vou somar o P menos 2. Na linha C, quando temos 3 vezes 50 sobre 2, mais 3 vezes 51 sobre 2, mais 3 vezes 52 sobre 2, nós vamos dizer que é o somatório com k a variar de 50 até 52 e que multiplica em cada parcela o k por 3 meios.
temos de aprender a contar o número de parcelas do somatório. E o número de parcelas do somatório vai ser o valor final do contador de parcelas menos o valor inicial mais 1. E porquê mais 1? Reparem, quando eu faço somatório de I com I a variar de 1 até 3, quais são as parcelas que eu somo? O 1, o 2 e o 3. Se eu subtrair ao 3, que é o valor final, menos o 1, dá 2. E só somaria duas parcelas. Mas tenho de somar mais a unidade para incluir o 1, o 2 e o 3. Se eu tivesse somatório de I com I a variar de 1 até n, mas sem incluir determinados valores desse intervalo, então, nesse caso, o número de parcelas do meu somatório será o valor mais alto, o valor final da variável contadora, menos o valor inicial dessa variável, mais 1, menos o número de restrições, o número de valores desse intervalo que não entram no somatório. Assim, vendo através de exemplos, se eu tiver somatório com I a variar de 2 até 5, é o somatório de I com I a variar de 2 até 5, quantas parcelas ou termos eu tenho? 5, que é o valor final, menos 2, mais 1. Tenho 4 parcelas. E quais são? É o I igual a 2, 3, 4 e 5. Se eu tivesse somatório de I com I a começar em 1 e a terminar em 5, mas não inclui o 3 e o 4. Então, eu tenho 5, que é o valor final, menos 1, que é o valor inicial, mais 1, porque o valor inicial também entra, menos 2, que são os dois valores que não entram naquele somatório. E, portanto, eu vou ter 1 mais 2 mais 5, que são 3 termos, 3 parcelas. E eu posso querer somar os elementos de um conjunto. Se eu tiver um conjunto A, em que os elementos A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice n, em que o elemento A índice 1 é o elemento do conjunto A que ocupa a posição 1, com índice 1, e o A índice I é o elemento que ocupa a posição I, ou tem índice I. Se eu tiver um conjunto A igual a 4, 7, 9, 11, 15, 20, com aqueles elementos, e quiser somar 4 elementos daquele conjunto, eu vou dizer somatório do A índice I com I a variar de 1 até 4. Vou somar o A índice 1 mais o A índice 2 mais o A índice 3 mais o A índice 4. 4 mais 7 mais 9 mais 11, 31. Se eu quisesse somar os elementos daquele conjunto X, eu dizia que era somatório de X índice I com I a começar em 1 e terminar em 3. X índice 1 mais X índice 2 mais X índice 3. 6 mais 8 mais 9, 23. Os somatórios têm várias propriedades e nós vamos destacar as mais importantes. Na linha A, nós dizemos que o somatório de I com I a variar de M até M, valor inicial é igual ao valor final, nós vamos dizer que aquele somatório é igual a M. Tem só uma parcela e é o próprio valor inicial. Assim, se eu tiver somatório de I com I a variar de 12 até 12, o somatório é 12. Se eu tivesse um somatório com I a variar de M até N, somatório de I com I igual a M até N, eu posso decompô-lo numa soma de outros somatórios. Posso dizer que é o somatório de I, quando I varia de M até P, mais o somatório de I, quando I varia de P mais 1 até N. Se eu tiver somatório de I igual a 1 até 6, somatório de I, quando I varia de 1 até 6, nós podemos dizer que é o somatório de I, quando I varia de 1 até 3, mais o somatório de I, quando I varia de 4 até 6.
e incluímos todas as parcelas do somatório de I igual a 1 até 6. Se eu tiver o somatório de I com I a variar de M até N, também posso começar a somar no 1. Nós pressupomos ali que o M é maior que 1. Posso começar a partir do 1. Mas depois tenho de tirar as parcelas que incluí e que não devia ter incluído. Portanto, eu posso dizer que o somatório de I com I a variar de M até N vai ser igual ao somatório de I com I a variar de 1 até N menos o somatório de I com I a variar de 1 até M menos 1. Se eu tivesse somatório de I com I a variar de 5 até 8, eu posso dizer que é o somatório de I com I a variar de 1 até 8 menos o somatório de I com I a variar de 1 até 4. E se eu tiver o somatório de I com I a variar de M até N e eu quiser somar P ao valor inicial e ao valor final do contador, portanto posso dizer somatório de I igual M mais P até N mais P, eu tenho de subtrair o P em cada uma das parcelas. E, portanto, fica somatório de I igual a M mais P até N mais P, somatório de I menos P. Se eu tiver o somatório de uma constante alfa, quando I varia de 1 até N, alfa não depende do I. Portanto, o I só está a contar as parcelas. Quantas parcelas é que eu vou somar? N. Então, vai ser A mais A mais A mais A N vezes, o que significa que é somatório de alfa, quando I varia de 1 até N, é igual a N vezes alfa. Somatório de I, quando I varia de 1 até 3, quando I é 10. Então, vai ser 3 vezes 10, ou 10 mais 10 mais 10, 30. Se eu tivesse somatório de alfa vezes I, quando I varia de 1 até N, o alfa sai para fora do sinal de somatório, fica alfa vezes somatório de I, quando I varia de 1 até N. Se eu tivesse o exemplo somatório de 2I, quando I varia de 1 até 3, o 2 sai do somatório e o I vai tomar os valores de 1, 2 e 3. Então fica 2 vezes 6, que é 12. Se eu tivesse somatório de 3xi, quando I varia de 1 até 4, e tenho lá acima os elementos do conjunto x, então o 3 sai do sinal de somatório e fica 3 somatório de xi com I a variar de 1 até 4, fica, portanto, 3 vezes, e vou buscar ao conjunto x os valores de índices 1, 2, 3 e 4. Fica, portanto, 3 vezes 4 mais 7 mais 9 mais 11, 93. Dados esses dois conjuntos x e y, vamos analisar mais duas propriedades. Se eu tiver somatório de xi mais yi, com I a variar de 1 até n, eu posso dizer que é o somatório de xi, quando I varia de 1 até n, mais o somatório de yi, quando I varia de 1 até n. Isso forma subtração da mesma maneira. Assim, se eu tiver somatório de xi menos yi, com I a variar de 1 até 3, eu tenho que é o somatório de xi com I a variar de 1 até 3, portanto 4 mais 7 mais 9, menos o somatório do yi com I a variar de 1 até 3, 4 mais 17 mais 19, e fica menos 20. Numa outra propriedade, em que eu tenho o somatório de xi menos xi mais 1, portanto x índice I mais 1, com I a variar de m até n, é a mesma coisa que o primeiro elemento, ou o elemento com o índice de valor inicial, x índice m, menos o elemento de x que tem índice do valor final mais 1.
Portanto, se eu tivesse o exemplo xi menos xi mais 1 com i a variar de 1 até 3, eu diria que era o x índice 1 menos o x índice 4, isto é, 4 menos 11, igual a menos 7. Ficamos aqui com alguns somatórios úteis, que é o caso de somar todos os inteiros desde o 1 até ao n, que é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Se eu quiser somar, fazer o somatório de i, quando i varia de 1 até 6, é 6, que é o n, vezes 7 sobre 2, é 21. Se eu quiser fazer o somatório dos quadrados dos inteiros positivos de 1 até n, portanto, se eu tiver somatório de i ao quadrado com i a variar de 1 até n, é igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Assim, no exemplo, somatório de i ao quadrado quando i varia de 1 até 3, o n é 3, n mais 1 é 4, 2n mais 1 é 7. Portanto, fica 3 vezes 4 vezes 7 sobre 6, igual a 14. Se eu tiver o somatório dos cubos dos inteiros positivos de 1 até n, portanto, eu quero somar os i ao cubo, portanto, somatório de i ao cubo, quando i varia de 1 até n, será igual a n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado sobre 4. Isto é, se eu tiver o somatório de i ao cubo quando i varia de 1 até 4, 4 ao quadrado, n mais 1 é 5, portanto 5 ao quadrado sobre 4. Fica, portanto, 4 ao quadrado vezes 5 ao quadrado sobre 4, que é 100. Esta é uma pequena história do grande gênio da matemática Gauss, que aos 9 anos o professor lhe pediu para fazer o somatório de i quando i varia de 1 até 100. E ele fez desta maneira brilhante. Fez S igual a todos os números somados de 1 até 100, mais S, todos os números do 100 até 1, somados. Somou as duas parcelas e chegou à conclusão que 2S era igual a 101, 101, 101, eram sempre as parcelas, eram sempre 101. Portanto, o 2S seria igual a 100 vezes 101 e o S a 5050. Ou então, como ele também propôs ao professor, foi fazer um triângulo verde e colocar em cima do triângulo verde o triângulo azul. Calcular a área daquele retângulo, que era 100 vezes 101, a dividir por 2, e dá 5050. Temos aqui vários exercícios, vários somatórios para calcularem. Eu passei para aqui os somatórios úteis de que falamos atrás, para poderem fazer estes cálculos e compararem com as minhas soluções. Falamos de somatórios simples e podemos falar de somatórios duplos e triplos. Somatórios duplos são somatórios que têm de ter duas variáveis contadoras das parcelas, que controlam as parcelas que nós vamos somar. E essas variáveis podem começar no mesmo valor inicial e terminar no mesmo valor final, mas não é obrigatório. Se eu tiver na linha A somatório de i, quando o i e o j variam de 1 até 2, eu tenho somatório de i quando o i varia de 1 até 2 e tenho outro somatório de i quando o j varia de 1 até 2. Vou começar a resolver, a expandir os somatórios do interior para o exterior. Então vou dizer que mantenho o somatório quando o i começa em 1 e termina em 2 e vou resolver esse segundo somatório, que são duas parcelas de i mais i. Então, eu fico com o somatório quando o i começa em 1 e termina em 2, somatório de 2i. O 2 passa para fora do sinal de somatório e o i toma o valor de 1 e de 2. Então, fica 2 vezes 1 mais 2, que é 6. Posso ter também somatório quando o i começa em 1 e vai até 2, e somatório quando o j começa em 1 e vai até 3, de 4. Vou começar
pelo somatório mais interior, portanto mantenho o exterior, somatório de I igual a 1 até 2, e tenho 3 parcelas de 4. 4 mais 4 mais 4. Então fica somatório, quando I começa em 1 e termina em 2, de 3 vezes 4. O 3 sai para fora de sinal somatório e fica 3 vezes somatório de 4. E o 4 vai ser 2 parcelas, porque o I começa em 1 e termina em 2. Então fica 3 vezes 8, 24. Na linha C nós temos dois somatórios, somatório quando o I varia de 1 até 2 e somatório quando o J varia de 1 até 4, de I. E vamos somar a partir do somatório mais interior, que são 4 parcelas, todas iguais a I. Então eu vou ter somatório, quando o I varia de 1 até 2, 4I. 4 sai para fora de sinal de somatório e o I vai tomar o valor de 1 e de 2. Portanto, fica 4 vezes 3, 12. Na linha D temos um problema um bocadinho mais complexo, portanto temos dois somatórios na mesma, somatório quando o I varia de 1 até 3, somatório quando o J varia de 1 até 2, de uma expressão algébrica, I menos 1 mais 3J. Vou manter o sinal de somatório mais exterior e relativamente ao anterior vou decompor aquele somatório daquela expressão em dois somatórios. E vou dizer que é o somatório de J, quando o J varia de 1 até 2, de I menos 1, mais o somatório de 3J, quando o J varia de 1 até 2. Resolvendo ali aqueles somatórios mais interiores e caminhando para o exterior, podem verificar o vosso resultado com o meu, que deve dar 33. Na linha E temos uma matriz, isto é, um conjunto bidimensional de valores, em que cada elemento é identificado pela linha e pela coluna em que se situa. Portanto, se eu tiver o elemento genérico A, I, J, eu digo que é o elemento da linha I da coluna J, e eu quero calcular o somatório de todos aqueles elementos daquela matriz. Como é que eu indico? É o somatório quando o I é igual a 1 até 3 e o somatório quando o J é igual a 1 até 3 de A e J. Nós temos naquela matriz 3 linhas e 3 colunas. A coluna é identificada pelo J, a linha pelo I. Então, nós temos que somar os elementos todos da primeira linha, todos da segunda linha, todos da terceira linha. O elemento da primeira linha fixo, o 1, é da primeira linha, então vou somar os elementos A, índice 1, 1, mais A, 1, 2, mais A, 1, 3. Depois passo à segunda linha. A, 2, 1, mais A2, 2, mais A2, 3. Depois passa a terceira linha. A3, 1, mais A3, 2, mais A3, 3. E agora substituo pelo meu exemplo concreto. 4 mais 3 mais 0, 1 mais 0 mais 6, 8 mais 0 mais 5, 29. Hoje falamos de somatórios simples e duplos, estudamos as suas propriedades e aplicamos-las à resolução de alguns exercícios. Na próxima aula vamos falar das equações de primeiro grau.